Também Deus abençoe a sua vida, querido. É um prazer conhecê-los. No capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 27 até o 30 nós vamos ler. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, esteja ocupado, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Nós queremos, irmãos, meditar nesta palavra juntamente, nesta noite. A pastora Odete me trouxe uma palavra. Aleluia. Aleluia. Ela falou que tipo de mensagem, se fosse um culto de libertação. E eu quero, irmãos, trazer uma palavra de libertação. Não é aquela palavra avivalística que talvez muitos estariam esperando nessa noite, mas eu quero trazer uma palavra compassada para mim e para você entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Porque a libertação, irmãos, ela é simples no ângulo que nós estiver olhando. Tem uma frase que o nosso presidente diz muito aí: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No momento que eu e você, nós dar crédito e meditar nesta palavra que eu acabei de ler, e nós confiar e entregar o nosso coração nesta palavra, nós já começaremos a ser livres. Nós já começaremos a nos libertar das agarras do inimigo das nossas vidas. Se nós for para João capítulo 10, ali diz assim que o inimigo das nossas almas, ele está ao redor procurando a quem possa tragar. E está falando que ele vem como ladrão, procurando a quem possa roubar. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, tem alguns versículos que dão-nos as condições de nós saber e nós vigiar com o nosso inimigo. E nós estamos ali, irmãos, que o apóstolo Paulo diz assim, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então a Bíblia nos dá amparo, irmãos, para nós ter fé no nome de Jesus Cristo, que no momento que nós acreditar e confiar nesta palavra, nós vamos começar a ser libertos. E Josué também está dizendo que para nós guardar esta palavra nos nossos corações, e tudo que o caminho que nós tomar, colocando Jesus em nossa frente, nós vamos ser bem-sucedidos. Então tem muitas palavras na Bíblia que nos dão a entender que se nós meditar nesta palavra, nós vamos ser libertos. Nós vamos ser libertos pela palavra, nós vamos ser curados pela palavra, porque a Bíblia diz que o Jesus, ele é o médico dos médicos. Então não há enfermidade, irmão, nesta noite que Jesus não possa curar. Aleluia. Eu não sei o que o irmão ou a irmã está passando nessa noite, mas ele é o médico dos médicos.
Ele está aqui para curar qualquer tipo de problema que eu e você estiver passando. Aleluia. Nós vamos adentrar na palavra do Senhor. E Ele vai curar alguém nessa noite. Aleluia. 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 Eu só quero pedir às crianças que elas estão abaixando para não sair na gravação, mas está esbarrando na cadeira e de repente aquele tripé não está muito legal e ele pode vir a cair no chão, né? Então pode passar normal, porque ele está alto, não filma ninguém. Mas Deus vai curar nossas vidas nessa noite. Amém. E o que Deus falar, irmãos, o que Deus entregar para nós vamos, é claro, entregar também as nossas vidas. Essa menina que está perto da Daniela, não sei quem é a sua mãe, quem é. Mas não importa. Eu só tenho uma palavra para ela, irmãos, que Deus escolheu essa jovem no ventre da sua mãe ainda para uma grande obra nessa terra. Talvez hoje ela não tenha nem noção ainda do que vai fazer, mas ela é uma escolhida especial de Deus. Continua adorando o Senhor. E os pais que estão aqui nessa noite, os pais, transmita lá, cuida bem, porque é uma joia preciosa ao Senhor. Muito cuidado com essa joia, porque Deus tem um carinho especial. Mas então, irmãos, Deus está aqui para curar, e nós precisamos ser libertos de algumas coisas. Eu vou falar um princípio rapidamente da minha vida, que talvez eu não poderia estar aqui nessa noite como pastor pregando a palavra do Senhor. O próprio João, mas a Aldécia sabe, conhece a minha vida, que quando eu tinha 1 ano de idade, o meu pai começou a abandonar a minha mãe. E até os 14 anos ele foi embora e voltava, e foi embora e abandonou minha mãe 7 vezes. Então quando chegou 7 vezes, minha mãe falou: agora chega, eu não quero mais, porque você já está um homenzinho e já pode nós viver só. Então nesse momento, irmãos, hoje em dia, quantas pessoas estão vivendo um passado difícil, um passado que vive machucando, porque foi abandonado pelo pai ou pela mãe e não consegue ser feliz. Mas eu fui bem criado pela minha mãe, que o João sabe melhor do que eu, que a minha mãe me soube me criar na palavra do Senhor. E eu fui criado sem pai, então era para mim estar um homem perdido hoje nesse mundo. Era para mim estar um homem que não valia nada, porque eu fui abandonado pelo pai. Eu nunca falei isso na pregação, mas é um trabalho de libertação, e eu fui curado. Glória a Deus, aleluia. Porque chegou um momento, irmãos, que quando eu conheci a minha esposa, que eles também conhecem muito bem, quando eu tinha 21 anos, eu não tinha vontade de ir ver o meu pai. Eu morava em Belo Horizonte, eles moravam no Rio de Janeiro. E eu falava com a Palestina que eu não tinha vontade de ver meu pai. Aí vai pegar uma palavra aqui agora, que nós tivemos conversando tarde, não, Daniela. Ela falava: você tem que ver seu pai. Talvez eu não quero, porque ele não gosta de mim. Talvez já aconteceu com alguém aqui. Eu não quero porque ele não gosta de mim, senão ele não me largava. Mas de tanto ela insistir, eu fui ao Rio de Janeiro e eu sentei do lado dele, nós se abraçando. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que você precisa liberar perdão. Deus já começou a falar conosco, é momento de libertação. Mas nós vamos entrar aqui ainda na palavra de 1 Reis. E eu fui lá, abracei meu pai, vi ele mais uma vez, depois ele veio a falecer. E aquele trauma de infância, trauma do passado, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Então, se alguém aqui tem que liberar perdão, começa a partir de hoje. Porque a liberação de perdão, se não perdoar, traz doenças físicas nos ossos, como câncer. E Deus não te quer chorando. Deus quer te ver sorrindo, não importa a situação que você foi
aconteceu no passado. Eu não sei o que aconteceu. Mas olhando a palavra de Deus, Satanás, irmãos, faz de tudo para destruir o meu altar. É onde nós estamos lendo no livro de 1 Reis. Porque nós sabemos dessa passagem que Elias estava confrontando, irmãos, 900 Baal, não só 450. Porque se você for olhar ali, tinha 900 profetas, deuses de Baal, sacerdotes de Baal. Se você for ler a história, e ali era um homem só, para quantos homens ali pertencendo ao inimigo. Mas Elias estava ali desafiando, irmãos, aquele poder das trevas. Vem, clama o seu Deus, clama mais alto, grita mais alto. Quem sabe o seu Deus vai te ouvir. Por quê? Porque Deus sabia o Deus que ele estava servindo. Aí eu faço uma pergunta: nós aqui nessa noite sabemos o Deus que nós servimos? É uma pergunta. Porque para mim saber o Deus que eu sirvo, eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu tenho que ter laços de amizade com Ele. Eu tenho que ter diálogo com Ele. Eu tenho que ter um bate-papo com Ele. Como que está o nosso bate-papo com Deus? Tem muitas pessoas que quando eu falo, vamos orar, eu não sei orar, pastor. Por que não saber orar? Por que lá em casa nós discutimos entre família e gritamos, mas com Deus eu não sei falar um ABC? Libertação, irmãos. Eu tenho que aprender a falar com Deus, irmã Daniela. Eu tenho que aprender a falar com Jesus, irmãos. Mas na hora H, irmãos, nós gritamos em vão porque nosso altar está quebrado. Nosso altar está faltando alguma coisa. Mas Elias tinha confiança no Deus que ele servia. Aleluia. Clama o seu Deus. Será que você pode dizer para o seu inimigo aí fora, aclamar ele, que se não clamar, você vai clamar do seu jeito e vai ser resolvido? Deus vai cair fogo no seu altar? Deus vai mandar fogo no seu altar que você está clamando? Mas nesses últimos dias, o inimigo tem lutado para destruir o nosso altar. Ele tem desviado a nossa mente, irmãos, para que nós começamos a interter com vários motivos, menos com a palavra do Senhor. Muitas vezes eu me pego numa novela, eu fico 2 horas assistindo uma novela, mas eu não leio 5 capítulos da Bíblia. Eu me pego no WhatsApp 2, 3 horas, mas eu não consigo ler um capítulo da Bíblia. Glória! Eu preciso ser liberto. Liberto pela palavra. Conhecereis, João 8,32. Conhecereis a palavra e ela vos libertará. Eu conversei num negócio com o pastor há pouco, um mês passado, e eu trago para mim essa frase: Deus está disposto a qualquer hora libertar e curar e salvar. Só que depende de mim e de você. Ele está procurando, Ele está disposto a me curar a qualquer hora. Ele está disposto a me sarar as feridas interior, aonde eu não vejo, você não vê, mas Deus está contemplando. Ele está disposto a qualquer hora, mas depende de mim, de você aclamar por Ele, irmãos. Depende de mim, de você fazer alguma coisa por Ele. Conhecereis a verdade. Hoje em dia está um mundo de problemas interiores, que precisa se abrir o coração, irmãos. Mas tem pessoas que guardam para si este problema, guardam para si achando que está bem. Eu passei por Juruena, e ali já conversando com alguém, Deus já me usou para falar com uma pessoa. O inimigo está tão astuto, irmãos,
que Ele já escolhe pessoas para menosprezar desde o ventre da mãe. Conforme Deus escolheu essa jovenzinha, tem pessoas aqui em nosso meio que foi esquecido desde o ventre da mãe, foi rejeitado, e a pessoa nasce com esse trauma. Quantas mães que rejeitaram os filhos, quantos pais que abandonaram os filhos, e a pessoa vai crescendo com esse trauma na mente. Quantas pessoas que foram maltratadas, foram amaldiçoadas. Quantas pessoas estão com o coração dilacerado. Quantas pessoas mesmo matrimoniais foram abandonados. E por aquele motivo, acha que não vale a pena viver mais. E ele até disse, essa vida está tão difícil, que eu prefiro morrer. Mas Jesus está aqui hoje para dar vida. E Ele quer dar vida em abundância. Não é pouquinha coisa não. É porque Ele tem plano na sua vida. E o inimigo não quer que você floresça. O inimigo não quer que você sorria. O inimigo está lutando, irmãos, para destruir o nosso altar. Porque quando ele sabe que o meu altar, se estiver organizado, Deus vai responder. Mas ele sabe também quando o meu e o teu altar está faltando alguma coisa. Ele sabe quando o nosso altar está faltando lenha, oração. Ele sabe quando o nosso altar está faltando combustível. Ele sabe e Ele faz de tudo para nós não consertar o nosso altar. Ele coloca vários motivos para tirar a nossa atenção. Nós podemos citar algumas intenções, mas nós vemos, irmãos, grandes homens de Deus que tiveram o seu altar particular. Nós tivemos grande homem, até eu cito um versículo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ali tinha um altar. Mas nós vemos Noé no Gênesis capítulo 8, versículo 20. Noé precisava de uma resposta, e Noé fez um altar. Só que Noé fez um altar, irmãos, e ele trouxe algumas coisas. Depois que ele fez o altar, ele trouxe algumas coisas para oferecer a Deus. Primeira coisa que Noé fez, o altar, reparou o altar. Noé trouxe um animal limpo. Noé chegou com aquele animal limpo para sacrificar ao Senhor. E Noé chegou com sinceridade. Noé limpou tudo que não prestava. O que nós andamos oferecendo para o Senhor? Será que nós estamos oferecendo animal limpo? Será que nós estamos oferecendo animal de qualquer jeito? Qual é o tipo de animal, oferenda que nós estamos oferecendo ao Senhor? Será que nós estamos chegando sincero na presença do Senhor? É uma palavra de ensinamento, irmãos, para nós ser libertos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós precisamos ser sinceros na presença do Senhor. Eu fui olhar, irmãos, o significado de sincero. Lá no passado, irmãos, aquele vaso que ficava pronto, sem nenhum defeito, ele era um vaso de primeira qualidade. Agora, quando aquele vaso tinha um defeitozinho, era colocado cera. Aí, quando lixava aquela cera, ficava quase que perfeito.
Então, sincero significa sem cera. Como que nós estamos adentrando a presença do Senhor nesta noite? Primeira qualidade, ou com cera? Precisa ser lixado. Porque aquela cera, uma hora pode soltar de novo. Uma hora pode escapar de novo e a trinca aparecer. Então Deus não quer uma pessoa, um vaso de qualquer jeito. Ele quer um vaso de honra para adorar o nome dele. Ele quer um vaso de honra e não um vaso de desonra. Como que nós estamos analisando a nossa vida? Que para mim subir aqui, irmãos, para mim sair lá de Curitiba, vir aqui nesse púlpito, eu tenho que analisar o meu vaso na presença do Senhor. Para mim pregar aqui para os irmãos que Deus é bom e o diabo não presta, eu tenho que ter convicção do que eu estou falando. O diabo não presta, irmãos, ele vive ao derredor procurando destruir eu e você. Ele tem muitos engodos para jogar em nas nossas frentes. Ele tem muitos atrativos para jogar em nossas frentes. Porque se nós for olhar as coisas do mundo, aparentemente é bom para a nossa carne, irmãos. Eu estar lá numa rede nesta hora, com o ventilador em cima, nesse calor daqui do Mato Grosso, não é uma vida boa, irmãos? Lá em Curitiba agora está 20 graus. De noite está caindo para 12 graus. Para dormir não tem melhor. Mas eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Eu estou aqui estudando esta palavra. Passei a tarde inteira olhando esta palavra. Eu já tinha alimento, mas eu tinha que estudar mais um pouco. Então às vezes olhando assim para o Senhor fica mais difícil. Porque ler a Bíblia dá sono. Dá ou não dá, irmãos? Se nós lemos um jornal, se nós lemos um WhatsApp, qualquer coisa da internet, ninguém tem sono. Fica 3, 4 horas lendo ali, não dá sono. Mas aí nós lemos um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, dá sono. Eu já fui pesquisar por que isso. É o inimigo colocando sono em nossas vidas, para que nós não venhamos aprender a palavra do Senhor. Porque no momento que eu não estudo a palavra do Senhor, eu fico raquítico. E o inimigo sobrepõe sobre as nossas vidas. Mas nós olhando mais para frente um pouco, Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo 9, aonde Deus pede a Abraão que ofereça Isaac. Isaac, Abraão, com toda a fé em Deus, foi e preparou o altar. Glória a Deus, aleluia. E Deus pedia um filho. Eu vou conjecturar aqui nessa noite. Eu vou falar com você qual é o seu filho que Deus está te pedindo nessa noite. Não é filho carnal. Qual é o seu filho daquele negocinho de estimação que você não quer largar? Qual é aquela coisinha de estimação que você tem um carinho especial, mas que não agrada a Deus? Traduzindo, qual é aquele pecadinho de estimação que está lá no cantinho do coração que te satisfaz? Qual é o filho que você tem que entregar para Deus nessa noite? Não é seu filho carnal. Pense naquele negocinho. Talvez, irmãos, até um carro tira o nosso contato com Deus. Até um carro tira o nosso contato com Deus. Às vezes eu dou mais preferência, bem próximo do culto, eu começo a dar um brilho no carro. Aqui é muita moto, né? Começando o culto, eu começo a dar um trato na moto, porque amanhã é segunda, ou amanhã é outro dia que eu tenho que levantar cedo, e eu tenho que ir com a moto bonita. É um filho que você tem que sacrificar. Tem outras coisas a mais, se os irmãos quiserem que eu fale. Aquilo que tira, coloca uma barreira entre eu e Deus.
O que está impedindo, irmãos, a nossa ligação com Deus? Mas Deus falou a Abraão: eu quero Isaac. E aí? Você está disposto a sacrificar seu Isaac? Libertar, irmão, dessas amarras que não te traz bênção do céu. Libertar dessas coisas que nos prendem de adorar o Senhor. Na hora de eu ir para o culto, eu não posso ir no culto hoje, que eu tenho que fazer uma janta para o meu marido. Mas será que se eu orar para Deus, para trabalhar no coração do meu marido, será que ele não vai tolerar uma jantinha mais depois do culto? Ou eu faço antes do culto para esquentar depois? Se Jesus estiver na frente, tudo se resolve, irmãos. Tudo se resolve. Mas nós somos mestres em arrumar disfarces para não ir na igreja. Mas o pastor que não sabe o que eu faço. Eu sei, irmãos. Eu sei. Porque teve uma época. Por que eu estou falando isso? Eu sei dos disfarces que tem. Teve uma época que eu trabalhava de táxi lá em Belo Horizonte. O irmão conhece. Eu deixava a Palestina com as meninas na igreja. Olha, eu vou trabalhar porque nós temos que ganhar dinheiro. E na hora do culto eu estava lá tentando trabalhar com táxi, mas Deus não mandava passageiro. Eu ficava lá 2 horas esperando os passageiros e não vinha. Aí eu chegava na igreja, a Palestina falava assim: ganhou meu dinheiro? Não ganhei não tinha passageiro. Mas eu fiquei lá esperando 2 horas. Disfarce para mim não ir adorar o Senhor. Mas João 4,23, o que está escrito lá? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Você está adorando o Senhor mesmo em espírito e em verdade? Ou você está indo na igreja para agradar alguém? Eu tenho uma pregação, irmãos. É o crente sirineu. O crente sirineu, rapidamente aqui para os irmãos terem ideia, quando Jesus estava carregando a cruz naquela ladeira ali, indo para o Calvário, o crente sirineu chega lá, o sirineu vai passando, e muitos pregadores ensinam que o sirineu foi privilegiado por ajudar a carregar a cruz. Eu te mostro o contrário. Ele não foi privilegiado, irmãos. Porque muitos só veem que ele foi carregar a cruz, mas não olham o porquê que ele foi carregar a cruz. Porque era o primeiro, era uma semana de festa em Jerusalém. E já era na segunda-feira, mas a Páscoa era a semana inteira. E já era na sexta-feira, no dia da crucificação. Na quinta anterior tinha prendido Jesus, tinha açoitado Jesus. E na quinta para sexta, Jesus já tinha dormido na cadeia, todo ensanguentado. Aí quando é sexta-feira, vai lá e acorda Jesus de novo. Tinha enrolado um manto em Jesus para ele ir para a cadeia, preso. Aí quando é de manhã, arranca aquele pano, irmãos, pode estudar a história. Quando é de manhã, na sexta-feira, arranca aqueles panos e volta a sangrar, porque eles puxaram os panos, segundo a história. Aí Jesus ia sofrendo naquela ladeira, puxando aquela cruz e caindo. Aí Sirineu vai chegando. Sirineu vai passando, irmão, segundo a Bíblia, ele estava vindo do campo, ele estava vindo do serviço, ele não estava preocupado com a festa que tinha em Jerusalém. E quando ele vai passando, ele só estica o pescoço assim, mas não queria comprometimento com a obra. Ele não queria compromisso com Deus, ele não queria compromisso com Jesus, então ele começou a olhar de longe, ó Jesus aí, ó. Mas Jesus já estava sofrendo desde ontem, mas ele estava vindo do serviço. Aí os soldados romanos simplesmente pegou e falou: Sirineu, vai lá e ajuda esse homem a carregar a cruz, porque ele não está aguentando. Sirineu foi forçado a carregar a cruz. Será que eu e você nessa noite somos obrigados, somos forçados a carregar a cruz com Jesus? Aí aquele que é forçado é aquele filho ou aquela
esposa ou aquele marido que vai na igreja só para agradar os pais, ou vai na igreja para agradar o marido, ou vai na igreja para agradar a esposa. É o crente sirineu. Só vai na igreja para agradar alguém, ele não vai para agradar a Deus. Ele não vai com o coração quebrantado para adorar o Senhor. Mas vamos mais para frente. Vamos mais para frente. Nós olhando mais homens de Deus, irmãos, porque são homens que tinham intimidade tremenda com Deus. Noé, mais do que intimidade, irmãos. Abraão, mais do que intimidade, fazendo altar para o Senhor. Aí nós vemos outro homem de Deus, Gideão. Os irmãos leem Juízes, capítulo 6, versículo 18. Eu estou dando as referências para os irmãos lerem, caso for o caso, quem tiver a curiosidade de anotar. Juízes 6, 18. Gideão fez um trato com Deus. Deus respondeu, mas por que Deus respondeu? O altar estava em ordem. O altar estava em ordem. Mais para frente, irmãos, vemos Davi também, em 1 Crônicas, capítulo 26 e 26. Davi também construiu um altar. E nós, igreja, qual é o altar que nós estamos construindo? Qual é o altar que nós estamos construindo? Como que estamos com o nosso altar na presença de Deus? Será que nós temos a liberdade de pedir fogo do céu para consumir aquele altar do inimigo e Deus vai responder? Qual é o altar que nós precisamos queimar nessa noite? O que está nos afligindo que Deus precisa de uma resposta nessa noite? Deus, Ele está pronto para te responder nesta noite. É uma enfermidade que te assola. É uma enfermidade que não tem, os médicos falam que não tem cura. Aí eu falo para você que todas têm. Há 2 anos atrás, irmãos, a minha esposa foi cometida de um câncer no seio. E ela ficou toda apavorada. E eu não tinha muita coisa para falar com ela. Quer dizer, eu tinha muito, mas de consolo eu não tinha o que falar. Eu falei, olha, o negócio a nós aqui é se agarrar com Deus. É se agarrar com Deus. Vamos reparar o nosso altar, vamos orar, que Deus vai responder com fogo. E nós começamos, nós em 4 ali, nós dois e mais nossas 2 filhas, e começamos a orar, irmãos, e nós fizemos 7 semanas de oração, eu jejuando, eu ungindo ela, 7 dias seguidos, não 7 semanas, 7 dias seguidos, eu ungindo ela, nós 4 orando. Quando terminou as 7 dias, nós continuamos mais 7 dias, agradecendo o que não tinha acontecido ainda, que era a cura, irmão. Então o total deu 14 dias de oração. Aí chegou o dia de nós ir lá para o hospital, confiando que Deus iria ter a providência. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Até no dia, irmãos, de nós chegar no hospital, o câncer estava lá. Se eu não me engano, foi dia 8 de maio de 2018, se eu não me engano. Bem no dia das mães, ela passou lá no hospital. Quando ela entra na sala da cirurgia, e olha, irmãos, o médico não escondeu para ela que não era câncer, não. Ele falou com ela, olha, esse problema é um câncer maligno, mas nós vamos cortar e vai ser resolvido. E nós entramos ali naquele dia. Aí quando chega para ir lá para a sala de cirurgia, ela foi sozinha. E lá, irmãos, eu não sabia. Quando eles cortam a carne para procurar a carne doente, eles jogam um líquido naquela carne. E aonde está a carne ferida, aquele líquido fica de outra cor. Não sei se os irmãos alguns sabem aí. Quando joga, é um líquido branco. Quando joga ali,
Aonde a carne está doente, aquele líquido colore aquela região. Aí quando eles colocam, no meu entender aqui, né? Não foi isso. Mas eles perderam uma garrafa desse tamanho de líquido. Estou brincando, não foi isso tudo. Mas jogaram o líquido e não acharam, jogaram e não acharam. Por quê? Porque pela nossa fé de mais 7 dias de agradecimento, nós não ia deixar, Deus não ia deixar aquelas 7 dias em vão. Aí os médicos fecharam de novo, irmãos, e voltou para a sala. Aí esse dia eu estava. Os alunos, que foi no hospital de clínica, os alunos chegaram e ficaram por entender que não achava nada. Aí o doutor professor falou assim: Dona Palestina, esse problema que a senhora tem nunca mais vai lhe incomodar, porque a senhora não tem mais nada. Mas não é que eles resolveram o problema, não foi achado. Colocaram o líquido lá e não foi achado. Hoje ela tem 2 documentos, um antes e um depois. Por quê? O altar tem que estar arrumado. O altar tem que estar controlado. O altar tem que estar com toda a lenha em perfeito estado. E nós, igreja, como que estamos? Nós estamos, vamos fazer uma análise de nós. Como que estamos? Nosso altar está quebrado? Está faltando alguma coisa? O que nós temos oferecido neste altar? O que nós temos oferecido? Será que animal manco? Animal aleijado? Qual é o animal aleijado? Eu vou falar. Tem muitos que fazem isso, irmãos. Semana inteira passa brigando com seus parentes, falando palavrões no serviço, falando tudo quanto é tipo de asneira. Chega no dia de culto, quer que Deus desça fogo. Tem muitas pessoas que brigam entre marido e mulher. Eu não quero contar vantagem não, mas eu nunca fui para a igreja com o nariz torcido com a Palestina. Nunca. Aqui o João pode saber como nós vimos lá, a Aldécia também. Nunca fui, irmão, porque se eu for com o nariz torcido com ela para a igreja, Deus não vai me responder, irmãos. Deus não vai me responder. É nós oferecer sacrifício de animais sujos, não limpos, animais mancos, animais faltando alguma coisa. Outro altar quebrado. Tem pessoas que cantam os louvores a Deus só que na igreja, mas chegou ali fora da sua casa. Eu não sei qual o ritmo aqui, mas digamos seja uma música sertaneja, digamos seja um pagode, seja um samba, seja lá o que for, um rap que está na moda hoje para muita gente aí, né? Funk, você falou certo. Muitas vezes nós estamos lá no fone de ouvido, que nós não escutamos agora, é só fone de ouvido, sabe lá o que essa pessoa está ouvindo? Entregando o seu coração, a sua adoração para o inimigo, para Baal. Mas chega na igreja, nós queremos adorar, nós queremos fazer sacrifício no altar e queremos que Deus derrama fogo, mas não vai derramar, igreja. Aí nesse texto que nós lemos ali sobre Elias, Elias vira para o povo e fala: ei, chega aqui, ó, escuta aqui. Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Ou vocês adoram a Deus ou adoram a Baal. Elias deu a alternativa para eles escolherem. Não adianta nós querer dividir a glória de Deus, Ele não aceita. É libertação, nós precisamos ser libertos nesta noite. Ah, mas o pastor é muito santo pelo que está pregando. Não, irmão, não sou santo não. A igreja é feita para pessoas desconcertadas. A igreja é feita para pessoas com defeitos. Mas tem um porém.
Hebreus diz assim: segui a paz e a santificação. São duas asas para nós entrar no céu. Seguir a paz e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. E se eu quero ir para o céu, eu tenho que seguir a paz com o meu irmão. Eu tenho que seguir a santificação. E o que é a santificação? É eu estar me separando do mundo dia após dia. O pecado que eu cometi ontem, que eu fui alertado que eu pequei, hoje eu não posso cometer mais. Mas muitas vezes nós caímos no mesmo erro de ontem. Nós caímos no mesmo pecado de ontem, mas nós sabemos que é pecado. Mas eu não sou capaz de dar meia volta, porque aquele pecado que eu caí ontem me agrada. Aquele pecado que eu caí ontem me agrada. Eu estou falando com pessoas aqui que está satisfeito com os pecadinhos, porque está alçando ou alisando o ego. Mas Deus está de olho em nós nessa noite. Começando por mim, Deus está de olho em nós nessa noite. A palavra diz que Ele contempla nossas vidas, olhos como chama de fogo. Ele está contemplando as nossas vidas nesta noite. E Deus quer libertar a cada um de nós nessa noite. Aquelas pessoas que não conseguem, irmãos, escutar essas músicas do mundo, vamos pedir a Deus para o Espírito Santo limpar os nossos ouvidos e tampar, irmãos, para nós não ouvir essas asneiras que tem por aí. Tem uma pastora na internet, não sei se é Sara Gema, sei lá uma coisa, é filha daquela Beba Construída, ela é uma pastora hoje. Ela, um dia, dando uma declaração, ela falou batido que quem escuta músicas seculares adora o diabo. Ela falou diretamente. Porque ela ainda explicou, quem inspira para fazer as músicas cristãs é Jesus. E quem inspira para fazer essas músicas mundanas é o inimigo. Ela falou batido lá numa televisão, não sei qual canal, mas está na internet, é só procurar aquela pastora. Não sei se é Sara Gema, alguma coisa assim. Está lá, ela ensinou. Então, irmão, essas coisas não é para nós crentes. Vamos adorar o Senhor conforme Ele está procurando em Salmo 23, no João 8, 4 e 23. Se Deus está procurando os verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos adoradores. Qual parte que nós cabemos? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé? Como vai nosso altar? Como vai nosso altar? Não está na hora de nós consertar esse altar? Não está na hora, irmãos, de nós consertar esse altar? Não está na hora de nós reparar essas rachaduras? Não é hora de nós deixar o oleiro trabalhar em nossos vasos e deixar um vaso perfeito? Eu quero orar por vidas nessa noite. Eu quero orar. Eu quero, irmãos, orar. Tem algum aí, Daniel? Não sei da adoração dele, tem? Pode ser, então. Enquanto a irmã Daniela vai louvar aqui, irmãos, eu quero chamar pessoas aqui na frente que eu quero algum tipo de enfermidade que você esteja passando. Eu quero orar por você. Porque para mim falar de cura, eu preciso ser curado. Além da minha esposa ser curada, eu quero dar outro testemunho rapidamente. O ano passado, eu tive princípio de diabetes e pressão alta. Aí eu fiz um trato com Deus.
E hoje, irmãos, qualquer hora que eu meço a minha pressão está 12/8. Aquele aparelhinho que eu testei aí mesmo ontem, eu estava pegando lá e testando aqui, deu 11/7 na parte da tarde, a minha pressão. Se essa palavra falou com você e você tem algo que precisa ser curado nessa noite, vem aqui na frente. Enquanto eu mando a minha voz, vem aqui na frente. Eu quero estar orando por você. A minha voz. Aleluia. Incenso misturar da oração. Obedecer, a trombeta vai tocar. E Deus mandar no céu, na terra e o mar. Aleluia. Eu creio no Aleluia. poder da oração. Deus poderoso. No poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio
maravilhoso Pai que está nos céus, nós te louvamos, Pai. Eu quero abençoar a tua igreja nessa noite. Meu Deus querido, aquele que precisa de um milagre, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa ouvir a minha oração, Senhor. E aonde minhas mãos estiverem apontando, que o Senhor venha abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.